Eu sou Caroline de Moraes, eu sou especialista em Eneagrama. Essa palavra é engraçada mesmo. O Eneagrama é uma sabedoria muito antiga que tem transformado a vida das pessoas no mundo. E eu trabalho já há alguns anos com o Eneagrama, fazendo atendimentos privados, fazendo atendimentos online. Eu também sou life coach e estou me certificando agora aqui no Canadá como counselor. Mas o centro da minha metodologia é o Eneagrama e eu trabalho com 4 pilares principais, tá? O pilar emocional, mental, físico e espiritual. E hoje esse webinar é para falar desse pilar emocional, e então eu vou direto ao assunto, tá bom? Porque esse pilar emocional, essa consciência emocional, essa inteligência emocional, ela é muito útil para a gente, mas poucas pessoas têm a compreensão de como utilizá-la efetivamente. Para vocês terem noção, todas as experiências da nossa vida, elas são influenciadas pela forma como a gente se sente. Assim como a forma como a gente se sente influenciam as experiências da nossa vida. Então, eu estou falando de um centro de inteligência muito importante, mas a maioria das pessoas utiliza e aprende a utilizar efetivamente apenas o centro cognitivo. Então, por isso a importância da gente falar desse centro emocional. Então, para começar, eu queria que vocês fizessem a seguinte reflexão. Quem nunca passou por uma situação muito difícil na vida? Aquela situação que você tem tanta dor emocional, que você olha e fala assim, não sei como eu vou dar conta, não sei como é que vai ser o meu dia amanhã, de tanta tristeza, ou medo, ou raiva que você está vivenciando. Tristeza, raiva e medo são emoções naturais do ser humano, fazem com que a gente seja humano. Acontece que a gente não aprendeu a lidar com essas 3 emoções e é aí que começam os nossos problemas. Se é natural, se todo mundo já passou por isso algum dia na vida, por que a gente tem um mecanismo de fuga tão forte dessas emoções difíceis? O que acontece? Bom, o nosso cérebro, ele foi programado para nos defender, certo? Para sobreviver. Então, diante de uma situação difícil, de medo, o que acontece? Os nossos mecanismos de defesa, eles disparam. E é aí que a gente ou corre, ou congela, ou foge, ou desassocia, né? Ou perde o controle. Tem uma série de coisas que podem acontecer quando a gente está diante daquilo que a gente julga que é perigoso. No entanto, o que acontece também é que a gente, enquanto criança, a gente também não aprendeu a lidar com essas 3 principais emoções. Eu estou chamando de desagradável. Emoção, a gente não deveria colocar um label, colocar estereotipar, dizer que é positivo ou negativo, né? Não existe emoção positiva e negativa. O que existe é emoção agradável e emoção desagradável. Mas todas elas têm a sua função. Então, enquanto criança, a gente também não aprendeu a lidar com essas emoções. Então, tem um sistema de defesa e tem aí a nossa cultura, né? Tem aí a forma como a gente aprendeu a viver nesse mundo e a experienciar a realidade. Então, o que é que acontece com a gente? Quando a gente está enfrentando uma situação de tristeza, quando a gente está enfrentando uma dor emocional, quando a gente tem algum medo, quando a gente está frustrado, com angústia, se sentindo inferior, sensação de inadequação, tá? Uma sensação de não ter valor, de não ser bom o suficiente. Isso que eu estou falando aqui não é só você que sente, somos todos que sentimos, dependendo da situação, tá? Então, diante disso, o que a gente quer fazer? Nós queremos escapar da dor. Nós queremos fugir da dor. E aí, o que a gente faz? A gente se distrai. A gente começa a buscar mecanismos de distração. E aí podem acontecer várias coisas. Uma das coisas que pode acontecer é: eu vou me distrair com comida. Ou quem sabe eu vou me distrair com bebida. Ou quem sabe eu vou me distrair com trabalho. Ou quem sabe eu vou me distrair com redes sociais.
ou com coisas mais pesadas. Mas é isso que acontece. Então, a dor aqui, eu vou para cá, eu vou fugir dessa dor. E aí, gente, sabe o que acontece quando a gente foge da dor? Prolonga, né? Prolonga. Essa dor, ela começa a ganhar uma dimensão muito maior do que ela deveria. Então, a gente acha que a gente está fugindo da dor e a gente só está prolongando a dor. Como que a gente pega todas essas emoções difíceis e transforma em mestre e fontes de força? É possível fazer isso? É possível, sim. E isso é lindo nesse trabalho. É possível fazer isso sim. Então vamos lá, vou explicar para vocês esse passo a passo. Já apliquei, aplico e funciona muito para minha vida e com os meus clientes também aplico. O passo número 1 é pare e vá em direção à dor. Não fuja dessa dor. Não precisa se distrair dessa dor. É literalmente para e vai até ela. Como é que você faz isso? Você senta na tua cadeira e fala: estou eu aqui agora sentada com a minha tristeza. Estou eu aqui sentado com a minha culpa. Estou eu aqui sentado com a minha irritação. Ou seja, ela está aqui. Não estou falando de emoção aqui no campo do autoconhecimento. Então você para e você vai direto em direção a essa dor. Senta com a dor. Sente a dor. Então, esse seria o primeiro passo. E quando você sentar, você respira. Então, anotem aí, pessoal. Passo 1. Parar e ir em direção à dor. Sentar com ela, falar: estou aqui sentada com o meu medo, com a minha ansiedade, com o meu desespero. E eu vou respirar nisso. Quando a gente está muito sobrecarregado de emoção, porque a gente está enfrentando uma situação muito difícil, né, de dor, de doença, de luto, a gente fica sobrecarregado de emoção. Então eu pergunto pro meu cliente: o que você está sentindo? Carol, tô com medo, tô triste, tô com raiva, tô ansioso. E ele vai trazendo várias coisas. Aí eu quero que você identifique o que está no topo, do topo, do topo, do topo. Se você tá parado e você se perguntar: o que eu tô sentindo? É medo? É tristeza? Ou é raiva? A tua consciência vai te responder instantaneamente. Então, você identifica. E ao identificar a emoção, o que você vai fazer? Você vai repetir, anota isso aí, pessoal, é bem importante. Você vai repetir mentalmente para você: eu sei que existe em mim o sentimento de... Aí você pode falar raiva. Nesse sentido, você pode... Se você não quiser falar raiva, tristeza ou medo, você pode trazer o sintoma. Então, o sentimento de culpa, o sentimento de frustração, insegurança. Eu sei que existe em mim insegurança, o sentimento de insegurança, ele está aqui. Então você identifica, tá? Então o passo 1 vai em direção, respira com emoção. O passo 2 identifica. O passo 3, gente, é muito importante. Esse passo aqui é um passo revelador, tá? Que é o aceita o que for. Tudo parece simples, não é simples. Isso muda. É simples sim, desculpa, mas é poderoso, porque vai mudar a forma como você se relaciona com você. Então, por exemplo, aceita o que for. Aceitei que eu tô aqui exatamente, validar a emoção, Cláudia. Então, assim, eu tô aqui me sentindo muito insegura, não vou conseguir aquele emprego, tô olhando para minha vida, tô com uma sensação de que eu fracassei, a mente está confusa, tudo aquilo está acontecendo, eu tô insegura. Ou tô insegura para me relacionar, ou tô insegura para falar em público. Esse sentimento de insegurança, inadequação, que o outro é melhor que a gente, né? Tudo isso é muito natural, né? A gente experiencia isso. Então eu tô insegura. Não nega, só aceita. Sabe por quê? Porque você não é a insegurança, você não é a culpa, você não é a tristeza que você carrega, entende? Talvez ao longo da tua vida você tenha experienciado muito a insegurança, ou você tenha experienciado esse padrão repetitivo do pensamento que faz você se sentir inseguro. Porque sim, o cognitivo influencia totalmente as emoções, né? Mas a gente hoje não vai abordar esse tema. Então,
você está se sentindo completamente inseguro e você acha que você é assim, mas não é. Você está vivenciando a insegurança, mas você não é a insegurança. Você não é essa culpa que você carrega. Você não é o remorso. Você não é o medo. E isso faz toda a diferença, tá? Esse passo 3, ele é um passo muito, muito, muito importante, porque ele traz a autocompaixão. Tenha compaixão por você mesmo, né? Tenha compaixão na forma como você olha para você. Isso vai amenizar muito as coisas, né? 4 é entender a impermanência de todas as emoções. Ou seja, essa emoção que está sentada com você de culpa, ela vai passar. Essa alegria, esse contentamento, essa gratidão também vai passar. Tudo passa, todas as emoções passam, elas vêm e vão, vêm e vão. Mas, gente, acontecem alguns tipos de distorções psicológicas. Essas distorções psicológicas, elas fazem com que a gente, no momento que está vivenciando algo desagradável, a gente acha que aquilo vai ficar para sempre, ou que a gente é aquilo. Mas tudo é impermanência e todas aquelas dores ali, elas vão em algum momento, passar também, tá certo? Passo número 5, investigue. Esse é bem legal, porque o que acontece? Depois que você se acalmar, investiga o que foi que te disparou aquele mal-estar. Por que você começou, de repente, a sentir que você não tem autoconfiança? Por que você ficou envergonhado, de repente? Se você começar a botar atenção no teu corpo, você vai investigar por que aquela emoção veio e você vai descobrir quais são suas expectativas, teu sistema de crença, valores, né? Eu faço muito trabalho que é o contrário. Vamos para o sistema de crença, identificar aquilo que te limita, um trabalho cognitivo. Mas pela emoção, você consegue também fazer esse trabalho. Você observa teu corpo e você começa a descobrir os seus padrões de pensamento, os seus gatilhos, aquilo que dispara em você determinadas coisas. E ali você vai encontrar dores do passado, você vai encontrar a tua criança ferida, investigando as suas emoções. Tá ok? E o passo 6 é esteja aberto para o resultado. Eu gosto muito desse passo 6 porque tem que ter coragem para ele. Então, a felicidade não é a gente experienciar o tempo inteiro a alegria. A felicidade é a gente incluir os nossos medos, a raiva e a tristeza como estados temporários. Porque a felicidade não significa se sentir alegre o tempo inteiro. Se fosse assim, dificilmente teríamos pessoas felizes. Porque essas emoções são emoções humanas. Então, a gente precisa incorporar esses momentos na nossa vida como algo natural e aprender a lidar com isso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais assertiva. Tá certo? Pessoal, tem uma frase aqui que eu adoro do poeta, do Rumi, tá? Que ele diz o seguinte: você nasceu com potencial, você nasceu com bondade e confiança, você nasceu com ideais e sonhos, você nasceu com grandeza, você nasceu com asas, você não está destinado a rastejar, então não rasteje, você tem asas, aprenda a usá-las e voe. Por que eu trouxe? Bom, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? A gente se fala. Beijo grande para todos vocês, uma boa noite aí no Brasil, um bom fim de tarde aqui no Canadá. Até mais.